E-mail de deboche chegou errado e a filha do Gari respondeu com a planilha dos salários. Era um dia qualquer no escritório imponente da agência, em uma torre de vidro que refletia o céu cinza. Jéssica, a filha do Gari, estava imersa nas suas tarefas rotineiras. Ela havia lutado para se firmar como analista, mas ainda sentia que os olhares desdenhosos dos outros a acompanhavam. O ambiente era duro, como o concreto da cidade. E seus colegas pareciam ter esquecido que ela também era parte daquela engrenagem. Então, o inesperado aconteceu. Um e-mail pingou em sua caixa de entrada. Para Jéssica, dizia o título. O coração dela acelerou. Era uma mensagem que deveria ter chegado a outro destinatário, mas continha críticas sarcásticas sobre suas habilidades, repletas de deboche e ironia. Imagina só, a filha do Gari com um cargo de analista, dizia um trecho, e Jéssica sentiu o estômago revirar. O nó na garganta era difícil de engolir. Aqueles risos disfarçados a perseguiriam-na. Até então, só se importava em não ser vista. Mas agora uma chama ardia nela. Pegou seu celular, conectou-se no Wi-Fi do escritório e começou a trabalhar em uma planilha. Com os dedos rápidos, ela levantou dados em horas, salários, bônus, tudo o que conseguisse encontrar. Como sua mãe lhe ensinara, a informação era poder. Quando finalmente salvou o arquivo, seu coração pulsava no ritmo frenético dos cliques. Não pensou duas vezes. Anexou a planilha a um e-mail dirigido a toda a empresa, para todos os colaboradores. Jéssica apertou o botão enviar com um misto de alegria e terror. A sala do diretor logo ficou agitada. Olhares de surpresa correram pelos corredores. Sussurros e murmúrios se espalharam como fogo em palha seca. Jéssica não sabia ao certo o que tinha causado, mas a atmosfera estava carregada. Era como se ela tivesse lançado uma bomba no meio da sala. E por um instante, tudo parou. E então, a porta do diretor se abriu, e ele surgiu, a expressão uma misto de furo. Disse ele, quase suave, como se quisesse atraí-la de volta ao seu espaço de conforto. Sua atitude foi impulsiva. A voz dela, antes hesitante, agora falava firme. Ela se lembrou de quantas vezes havia se calado, quantas vezes deixara as injustiças de lado. Não vou recuar, disse ela, desafiadora, encarando o diretor que tentava manipulá-la com palavras doces. Ele sorriu, mas seus olhos o traíam. A pressão no ar era palpável, e a incerteza de como os colegas reagiriam àquela audácia a deixava elétrica. Jéssica virou-se para sair, e pela primeira vez não olhou para trás. O futuro agora era um mistério, uma nova realidade que ela nunca imaginara. O que aconteceria com sua carreira? E aqueles que sempre a menosprezaram, que reações teriam? A sensação de poder era desconhecida, mas lá estava. O jogo tinha mudado. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Jéssica girou a maçaneta e saiu do escritório do diretor, um turbilhão de emoções a consumindo. No fundo, ela sabia que o que havia feito era uma bomba que poderia explodir a qualquer momento, mas a adrenalina de não ser mais invisível a mantinha viva. Ao caminhar pelos corredores, entretanto, uma coisa a incomodava: o olhar dos colegas. Uns a observavam com reprovação, outros com curiosidade. Mas isso não a abalaria mais. Não hoje. Assim que chegou à sua mesa, um novo e-mail apareceu na tela. Ela hesitou por um segundo.
o dedo flutuando sobre o mouse. Teria coragem de abrir? Respiração acelerada. Ela clicou. A mensagem estava marcada como urgentíssima. O coração quase parou ao ler o título. Reunião imediata. Assunto sério. O ambiente ao redor começou a se esvaziar. A tensão era palpável. O diretor estava convocando todos para uma reunião emergencial. O que estava acontecendo? Jéssica se levantou e começou a andar em direção à sala de conferências. A cada passo, seu estômago revirava mais. Ao entrar, viu que toda a equipe de gestão estava reunida. As caras sérias falavam mais que palavras. "Obrigado por virem tão rapidamente", começou o diretor, com o tom grave. Ele piscou para Jéssica. "Infelizmente, a situação não é a que esperávamos. Recebemos uma denúncia anônima diretamente da contabilidade." Um murmúrio percorreu a sala, e ela sentiu o sangue ferver nas bochechas. O que mais poderia acontecer? "Estamos investigando irregularidades nos bônus, e descobrimos que algumas pessoas têm se beneficiado de informações privilegiadas para manipular seus pagamentos. E o que têm em comum? Todos vocês na equipe de análise." O silêncio pesado fez Jéssica quase sentir a falta de ar. O que aquilo significava? "Jéssica", continuou o diretor, "estamos revendo seus casos e podemos ver que de alguma forma você pode estar ligada a isso." O olhar dele a atravessou como uma faca. Somente agora notou que alguns dos seus colegas agiam como se fossem culpados. As expressões em seus rostos denunciavam nervosismo. Um grito ecoou pela sala. Um dos analistas começou a tremer, as mãos suadas encostadas na mesa. "Mas não fui eu. Eu apenas segui ordens", gritou, quase em desespero. Outro imediatamente se afastou, os olhos arregalados. "O que você quer dizer com isso?" A sala virou um caos. Os colegas começaram a se acusar, as vozes se sobrepondo em um coro desesperado. Jéssica tentava processar tudo, a indignação misturada à confusão. Seria isso uma armadilha? A única coisa que via eram rostos que antes a desprezavam, agora gritando por culpa, pelos próprios erros expostos. E se ela simplesmente fosse uma peça em um jogo maior? No meio daquela gritaria, algo na mente dela se acendeu. A planilha que tinha feito. Alguma informação ali poderia mudar tudo. O que ela havia anexado. Se todos fossem culpados, se havia segredos enormes escondidos por trás das máscaras de seus colegas, o que mais ela não sabia? E justo naquele instante, a porta se abriu novamente. Uma figura imponente entrou. Era um novo CFO, uma mulher associada a diversos escândalos financeiros, e o silêncio caiu instantaneamente, como se todos soubessem que aquela entrada mudaria a maré. Com um sorriso enigmático, ela olhou para Jéssica e, em um tom calmo, disse: "Agora devemos falar sobre o verdadeiro motivo desta reunião." A sala parecia se contrair. O que ela poderia revelar? Jéssica sentiu um frio na espinha. A sala parecia elétrica com a entrada do CFO. O rosto dela era sereno, mas Jéssica podia sentir que algo grande estava prestes a acontecer. A mulher, com a presença de alguém que sabia tudo, encarou cada um ali na sala, até que seus olhos pararam em Jéssica. "Agora, devemos falar sobre o verdadeiro motivo desta. Descobrimos que há um esquema de manipulação muito maior do que imaginávamos", continuou a CFO, a voz firme. "Vocês, analistas, pensavam que tudo estava bem, mas alguém está saboteando a integridade dos dados financeiros da empresa." Com isso, a sala explodiu em murmúrios nervosos. Os rostos, que antes estavam fixos em Jéssica, agora mudavam, e ela viu seus colegas se entreolharem, nervosos. "Jéssica, queremos que você nos ajude", a CFO afirmou,
inclinando-se para a frente. Você tem uma visão única sobre esses dados. Mas antes que ela pudesse responder, um grito cortou o ar. Um dos analistas, Pedro, estava em pé, sua expressão era de terror absoluto. Eu não fiz nada, por favor, não. Foi o Marcos. Ele vai me matar. Todo mundo congelou. O nome ecoou pela sala, e a revelação causou um alvoroço. Marcos, o analista de dados sênior, que sempre parecia ser o favorito do diretor. Calma, Pedro. Ninguém está aqui para fazer acusações precipitadas. A CFO disse, mas em seus olhos havia uma mistura de ceticismo e curiosidade. A tensão aumentava. Jéssica se perguntava se o que estava acontecendo era real ou uma estratégia para desviar a atenção. Ele sabe muito sobre os números. Eu ouvi ele falando ao telefone com alguém da contabilidade. Pedro continuou, sua voz falhando. Eles estão escondendo os bônus. 8, 9, até 10 meses de salário. As expressões mudaram novamente. Jéssica seguiu o olhar de seus colegas. Todos pareciam horrorizados e, ao mesmo tempo, incrédulos. O que estava acontecendo? Isso não era apenas sobre ela, era sobre todos. Pedro, você pode nos explicar melhor? Perguntou a CFO, tentando tomar controle da situação. O desespero nos olhos de Pedro era visível. Ele respirou fundo e começou a explicar. Eu vi Marcos falando com a contadora. Eles estavam combinando de alterar os registros. Ele quebrou o sistema de segurança para manipular os dados de bônus. Eu estava com medo de falar. A cada palavra. O clima na sala mudava. O pânico e o suspense encheram o ar. Jéssica começou a se sentir como se estivesse em um pesadelo. Marcos era o cara certo, sempre bem relacionado e metódico. Como ele poderia estar por trás de algo assim? E enquanto pensava, uma imagem flash de todos os momentos em que ele a ignorou, as piadas insinuantes, todo aquele desdém que ela havia enfrentado, cruzou sua mente. Você deve ter provas disso, né? A CFO pressionou Pedro, mas ele estava em tamanha agitação que parecia confuso. Talvez. Eu acho que vi mensagens de texto. Um novo silêncio tomou conta da sala. Todos ali esperançosos, mas também temerosos. Jéssica sentia seu coração bater mais rápido. O que isso significava para ela? Para a empresa? E qual seria a reação de Marcos? Jéssica, a CFO virou-se para ela novamente. Precisamos da sua ajuda para encontrar essas informações. Você se destacou na análise. Se você puder cruzar as planilhas, podemos expor a verdade. Jéssica deu um passo à frente. Uma parte dela queria recuar, mas a outra, a que havia reagido ao deboche, queria lutar. O tempo parecia parar, e ela se viu dividida entre o medo de fazer parte de uma conspiração e a necessidade de justiça. Então, uma voz conhecida ecoou da porta. Era Marcos com um sorriso que não combinava com o caos que estava acontecendo. O que está acontecendo aqui? A sala inteira se virou para ele. Nesse momento, a revelação começou a desmoronar, e Jéssica percebeu que naquele jogo, talvez ela não soubesse metade da verdade. O que mais poderia estar escondido sob a superfície? O que realmente estava em jogo? O futuro da empresa, suas carreiras e, mais importante, seu próprio destino estavam prestes a mudar. Ela respirou fundo, preparada para a tempestade que se aproximava. A sala parecia elétrica com a entrada do CFO. O rosto dela era sereno, mas Jéssica podia sentir que algo grande estava prestes a acontecer. A mulher, com a presença de alguém que sabia tudo, encarou cada um ali na sala, até que seus olhos pararam em Jéssica. Agora devemos falar sobre o verdadeiro motivo desta reunião. Sua voz era calma, mas havia uma tensão no ar que gelava o sangue de todos. Descobrimos que há um esquema de manipulação muito maior do que imaginávamos, continuou a CFO, a voz firme. Vocês, analistas, pensavam que tudo estava bem, mas alguém está saboteando a integridade dos dados financeiros da empresa. Com isso, a sala explodiu em murmúrios nervosos. Os rostos, que antes estavam fixos em Jéssica,
Agora mudavam, e ela viu seus colegas se entreolharem, nervosos. Jéssica, queremos que você nos ajude, a CFO afirmou, inclinando-se para a frente. Você tem uma visão única sobre esses dados. Eu não fiz nada. Por favor, não foi o Marcos. Ele vai me matar. Todo mundo congelou. O nome ecoou pela sala e a revelação causou um alvoroço. Marcos, o analista de dados sênior, que sempre parecia ser o favorito do diretor. Calma, Pedro. Ninguém está aqui para fazer acusações precipitadas. A CFO disse, mas em seus olhos havia uma mistura de ceticismo e curiosidade. A tensão aumentava. Jéssica se perguntava se o que estava acontecendo era real ou uma estratégia para desviar a atenção. Ele sabe muito sobre os números. Eu ouvi ele falando ao telefone com alguém da contabilidade. Pedro continuou, sua voz falhando. Eles estão escondendo os bônus. 8, 9, até 10 meses de salário. As expressões mudaram novamente. Jéssica seguia o olhar de seus colegas. Todos pareciam horrorizados e ao mesmo tempo incrédulos. O que estava acontecendo? Isso não era apenas sobre ela. Era sobre todos. Pedro, você pode nos explicar melhor? Perguntou a CFO, tentando tomar controle da situação. O desespero nos olhos de Pedro era visível. Ele respirou fundo e começou a explicar. Eu vi Marcos falando com a contadora. Eles estavam combinando de alterar os registros. Ele quebrou o sistema de segurança para manipular os dados de bônus. Eu estava com medo de falar. A cada palavra o clima na sala mudava. O pânico e o suspense encheram o ar. Jéssica começou a se sentir como se estivesse em um pesadelo. Marcos era o cara certo, sempre bem relacionado e metódico. Como ele poderia estar por trás de algo assim? E enquanto pensava, uma imagem flash de todos os momentos em que ele a ignorou. As piadas insinuantes, todo aquele desdém que ela havia enfrentado, cruzou sua mente. Você deve ter provas disso, né? A CFO pressionou Pedro, mas ele estava em tamanha agitação que parecia confuso. Talvez. Eu acho que vi mensagens de texto. Um novo silêncio tomou conta da sala. Todos ali esperavam ansiosamente, mas também temerosos. Jéssica sentia seu coração bater mais rápido. O que isso significava para ela? Para a empresa? E qual seria a reação de Marcos? Jéssica, a CFO virou-se para ela novamente. Precisamos da sua ajuda para encontrar essas informações. Você se destacou na análise. Se você puder cruzar as planilhas, podemos expor a verdade. Jéssica deu um passo à frente. Uma parte dela queria recuar, mas a outra, a que havia reagido ao deboche, queria lutar. O tempo parecia parar, e ela se viu dividida entre o medo de fazer parte de uma conspiração e a necessidade de justiça. Então, uma voz conhecida ecoou da porta. Era Marcos, com um sorriso que não combinava com o caos que estava acontecendo. O que está acontecendo aqui? A sala inteira se virou para ele. A tensão explodiu. A CFO não hesitou. Estamos investigando manipulações nos dados. O que você sabe sobre isso, Marcos? O olhar dela era penetrante. Mas antes que ele pudesse responder, um som ensurdecedor inundou a sala. A porta de entrada foi arrombada. A cena congelou. A segurança da empresa entrou apressada com armas em punho, gritando ordens. Todos para o chão. Agora. O pânico se alastrou. Jéssica se ajoelhou no chão, o coração acelerado, a mente girando. O que estava acontecendo? Por que estavam ali? Você tem que ser feita de açúcar, Marcos. Você está preso! Um dos seguranças gritou, e Jéssica viu a expressão de Marcos mudar drasticamente. O que ele tinha feito? Ele parecia atordoado, como se soubesse que aquilo ia acontecer. Não, espera! Isso é um engano! Gritou Marcos, as mãos levantadas, nervoso. Jéssica sentiu um frio na espinha. Era ele o traidor, mas ao mesmo tempo havia um nó em seu estômago.
Enquanto a confusão tomava conta, uma das guardas se aproximou de Jéssica. Os olhos frios e implacáveis. Você! O que você sabe sobre isso? A tensão crescia, e a única coisa que Jéssica conseguia pensar era que tudo mudou em um piscar de olhos. De repente a sala estava em tumulto, e agora a segurança a estava confrontando. O que ela faria? O que era tudo isso? O que mais Marcos ou qualquer um estava escondendo? O futuro da empresa e suas carreiras estavam em jogo, e a única coisa que ela sabia era que a luta estava apenas começando. A sala parecia elétrica com a entrada do CFO. O rosto dela era sereno, mas Jéssica podia sentir que algo grande estava prestes a acontecer. A mulher, com a presença de alguém que sabia tudo, encarou cada um ali na sala, até que seus olhos pararam em Jéssica. Agora, devemos falar sobre o verdadeiro motivo desta reunião. Sua voz era calma, mas havia uma tensão no ar que gelava o sangue de todos. Descobrimos que há um esquema de manipulação muito maior do que imaginávamos, continuou a CFO, a voz firme. Vocês, analistas, pensavam que tudo estava bem, mas alguém está saboteando a integridade dos dados financeiros da empresa. Com isso, a sala explodiu em murmúrios nervosos. Os rostos que antes estavam fixos em Jéssica agora mudavam, e ela viu seus colegas se entreolharem, nervosos. Jéssica, queremos que você nos ajude, a CFO afirmou, inclinando-se para frente. Você tem uma visão única sobre esses dados. Mas antes que ela pudesse responder, um grito cortou o ar. Pedro, um dos analistas, estava em pé. Sua expressão era de terror absoluto. Eu não fiz nada. Por favor, não. Foi o Marcos. Ele vai me matar. Todo mundo congelou. O nome ecoou pela sala e a revelação causou um alvoroço. Marcos, o analista de dados sênior, que sempre parecia ser o favorito do diretor. Calma, Pedro. Ninguém está aqui para fazer acusações precipitadas. A CFO disse, mas em seus olhos havia uma mistura de ceticismo e curiosidade. A tensão aumentava. Jéssica se perguntava se o que estava acontecendo era real ou uma estratégia para desviar a atenção. Ele sabe muito sobre os números. Eu ouvi ele falando ao telefone com alguém da contabilidade. Pedro continuou, sua voz falhando. Eles estão escondendo os bônus. 8, 9, até 10 meses de salário. As expressões mudaram. Jéssica seguia o olhar de seus colegas. Todos pareciam horrorizados e incrédulos. O que estava acontecendo? Isso não era apenas sobre ela. Era sobre todos. Pedro, você pode nos explicar melhor? Perguntou a CFO, tentando tomar controle da situação. O desespero nos olhos de Pedro era visível. Ele respirou fundo e começou a explicar. Eu vi Marcos falando com a contadora. Eles estavam combinando de alterar os registros. Ele quebrou o sistema de segurança para manipular os dados de bônus. Eu estava com medo de falar. A cada palavra, o clima na sala mudava. O pânico e o suspense encheram o ar. Jéssica começou a se sentir como se estivesse em um pesadelo. Marcos era o cara certo, sempre bem relacionado e metódico. Como ele poderia estar por trás de algo assim? E enquanto pensava, uma imagem flash de todos os momentos em que ele a ignorou, as piadas insinuantes, todo aquele desdém que ela havia enfrentado, cruzou sua mente. Você deve ter provas disso, né? A CFO pressionou Pedro, mas ele estava em tamanha agitação que parecia confuso. Talvez. Eu acho que vi mensagens de texto. Um silêncio tomou conta da sala. Todos ali esperavam ansiosamente, mas também temerosos. Jéssica, a CFO virou-se para ela novamente. Precisamos da sua ajuda para encontrar essas informações. Você se destacou na análise. Se você puder cruzar as planilhas, podemos expor a verdade. Jéssica hesitou. Um lado dela queria se afastar, mas o outro,
aquele que tinha se acendido após o e-mail que chocou a empresa, queria lutar. Mas antes que a pressão pudesse aumentar, uma figura conhecida adentrou a sala. Era uma mulher alta, com um olhar implacável, a nova diretora de compliance, Ana. Ela havia desaparecido da empresa há meses após uma série de investigações. O burburinho aumentou instantaneamente. Todos nós sabemos quem realmente está manipulando os dados, ela exclamou, sua voz cortando a tensão. Tudo isso começou com um erro no relatório que você, Jéssica, enviou para a auditoria. Você não sabia que estava sendo usada, não é? O silêncio se fez novamente. Todos olharam para Jéssica. O quê? A voz dela era um sussurro. A confusão a invadiu. Ele te usou, Jéssica. Marcos usou você como um peão em um jogo muito maior. Ele de fato manipulou seus dados. Foi ele quem fez com que você parecesse responsável. Ana disse, apontando decisivamente. O olhar de Jéssica começou a mudar. A raiva subiu. Como ele pôde fazer isso? Os murmúrios foram aumentando, e Jéssica começou a sentir uma mistura de vergonha e choque. Isso não pode ser verdade. Ela olhou ao redor, procurando apoio, mas o rosto de Pedro não ajudava. Ele estava pálido. Você é uma analista brilhante, mas Marcos te usou e te deixou na linha de fogo. Ele manipulou o sistema e agora acha que pode escapar. Não é um acidente que ele apareceu aqui exatamente agora. Ana gritou, e o clima esquentou. E, em um estalo, a porta da sala se abriu novamente. Era o segurança-chefe, segurando um pendrive. Encontramos isso no computador do Marcos, ele declarou. O ambiente ficou tenso. São informações que podem mudar toda a investigação. Repita isso, gritou a CFO, e Jéssica sentiu seu coração parar. O que estava realmente acontecendo? O que Marcos tinha que esconder? Precisamos ver isso agora, implorou um dos analistas. E Jéssica ficou paralisada, um turbilhão de emoções percorrendo-a. Se tudo o que Ana disse fosse verdade, quem realmente era Marcos? O que mais havia ali? E enquanto a sala girava em perguntas e acusações, Jéssica percebeu que a linha entre a verdade e a mentira estava se desfazendo. Seu mundo profissional, que parecia tão seguro, desmoronava diante dela. Marcos, sussurrou, e assim que ela pronunciou seu nome, as luzes da sala piscavam, como se aquela revelação mudasse tudo à sua volta, e ela se preparou para o impacto da próxima revelação. A sala parecia elétrica com a entrada do CFO. O rosto dela era sereno, mas Jéssica podia sentir que algo grande estava prestes a acontecer. A mulher, com a presença de alguém que sabia tudo, encarou cada um ali na sala, até que seus olhos pararam em Jéssica. Agora devemos falar sobre o verdadeiro motivo desta Descobrimos que há um esquema de manipulação muito maior do que imaginávamos, continuou a CFO, a voz firme. Vocês, analistas, pensavam que tudo estava bem, mas alguém está sabotando a integridade dos dados financeiros da empresa. Com isso, a sala explodiu em murmúrios nervosos. Os rostos, que antes estavam fixos em Jéssica, agora mudavam, e ela viu seus colegas se entreolharem, nervosos. Jéssica, queremos que você nos ajude, a CFO afirmou, inclinando-se para a frente. Você tem uma visão única sobre esses dados. Mas antes que ela pudesse responder, um grito cortou o ar. Pedro, um dos analistas, estava em pé. Sua expressão era de terror absoluto. Eu não fiz nada. Por favor, não. Foi o Marcos. Ele vai me matar. Todo mundo congelou. O nome ecoou pela sala, e a revelação causou um alvoroço. Marcos, o analista de dados sênior, que sempre parecia ser o favorito do diretor. Calma, Pedro. Ninguém está aqui para fazer acusações precipitadas, a CFO disse. Mas em seus olhos havia uma mistura de ceticismo e curiosidade.
A tensão aumentava. Jéssica se perguntava se o que estava acontecendo era real ou uma estratégia para desviar a atenção. Ele sabe muito sobre os números. Eu ouvi ele falando ao telefone com alguém da contabilidade. Pedro continuou, sua voz falhando. Eles estão escondendo os bônus. 8, 9, até 10 meses de salário. As expressões mudaram. Jéssica seguia o olhar de seus colegas. Todos pareciam horrorizados e incrédulos. O que estava acontecendo? Isso não era apenas sobre ela. Era sobre todos. Pedro, você pode nos explicar melhor? Perguntou a CFO, tentando tomar controle da situação. O desespero nos olhos de Pedro era visível. Ele respirou fundo e começou a explicar. Eu vi Marcos falando com a contadora. Eles estavam combinando de alterar os registros. Ele quebrou o sistema de segurança para manipular os dados de bônus. Eu estava com medo de falar. A cada palavra, o clima na sala mudava. O pânico e o suspense encheram o ar. Jéssica começou a se sentir como se estivesse em um pesadelo. Marcos era o cara certo, sempre bem relacionado e metódico. Como ele poderia estar por trás de algo assim? E enquanto pensava, uma imagem flash de todos os momentos em que ele a ignorou, as piadas insinuantes, todo aquele desdém que ela havia enfrentado, cruzou sua mente. Você deve ter provas disso, né? A CFO pressionou Pedro, mas ele estava em tamanha agitação que parecia confuso. Talvez. Eu acho que vi mensagens no texto. Um silêncio tomou conta da sala. Todos ali esperavam ansiosamente, mas também temerosos. Jéssica. A CFO virou-se para ela novamente. Precisamos da sua ajuda para encontrar essas informações. Você se destacou na análise. Se você puder cruzar as planilhas, podemos expor a verdade. Jéssica hesitou. Um lado dela queria se afastar, mas o outro, aquele que havia se acendido após o e-mail que chocou a empresa, queria lutar. Mas antes que a pressão pudesse aumentar, uma figura conhecida adentrou a sala. Era uma mulher alta com um olhar implacável. A nova diretora de compliance, Ana. Ela havia desaparecido da empresa há meses após uma série de investigações. O burburinho aumentou instantaneamente. Todos nós sabemos quem realmente está manipulando os dados, ela exclamou, sua voz cortando a tensão. Tudo isso começou com um erro no relatório que você, Jéssica, enviou para a auditoria. Você não sabia que estava sendo usada, não é? O silêncio se fez novamente. Todos olharam para Jéssica. Eu? O quê? A voz dela era um sussurro. A confusão a invadiu. Ele te usou, Jéssica. Marcos usou você como um peão em um jogo muito maior. Ele de fato manipulou seus dados. Foi ele quem fez com que você parecesse responsável. Ana disse, apontando decisivamente. O olhar de Jéssica começou a mudar. A raiva subiu. Como ele pôde fazer isso? Os murmúrios foram aumentando, e Jéssica começou a sentir uma mistura de vergonha e choque. Isso não pode ser verdade. Ela olhou ao redor, procurando apoio, mas o rosto de Pedro não ajudava. Ele estava pálido. Você tem que ser feita de açúcar, Marcos. Você está preso, gritou um dos seguranças, e Jéssica sentiu seu coração parar. O que estava realmente acontecendo? O que Marcos tinha que esconder? Não, espera! Isso é um engano! Gritou Marcos, as mãos levantadas, nervoso. Jéssica se perguntou se ele estava se fazendo de vítima ou se era realmente inocente. Todos ali pareciam confusos. Enquanto a tensão estava no auge, o segurança-chefe se aproximou de Marcos. Tem algo muito maior em jogo e você não vai escapar. Ele então puxou um envelope marrom de dentro da jaqueta. Esses documentos vieram da Auditoria Federal. Entre os nomes, sua empresa está envolvida em um grande esquema de lavagem de dinheiro.
O clima na sala mudou de medo para choque absoluto. O quê? Jéssica mal pôde acreditar. Seus olhos se arregalaram enquanto a sala enchia de murmúrios em uníssono. Isso não é possível. Sim, continuou o segurança. Sua empresa está em risco. E Marcos está no meio de tudo isso. Um silêncio mortal caiu sobre todos. O que isso significava para eles? Para Jéssica? Quem realmente estava por trás de tudo? Estamos fazendo uma investigação detalhada, e isso afeta todos vocês, o segurança disse enquanto olhava fixamente para Marcos. Marcos, você está demitido e sob custódia. O verdadeiro culpado por trás disso precisa de um informante, e você poderá revelar o que sabe. O impacto dessas palavras reverberou em Jéssica. O caos estava apenas começando, e como tudo que ela pensou saber estava desmoronando. Jéssica sentiu o peso do mundo em seus ombros. Se aquilo tudo era verdade, o que mais estava escondido? E mais importante, qual seria seu papel na crescente tempestade que se formava diante dela? O que isso significava para a sua carreira? A luta estava apenas começando, e a verdade parecia mais distante do que nunca. A tensão estava no auge. Jéssica olhava para Marcos, seus olhos implorando por uma resposta, enquanto o segurança segurava a pasta com documentos que poderiam mudar tudo. Um nervosismo palpável pairava no ar, e a sala estava em ebulição. O caos se espalhava, e cada murmúrio de incredulidade reverberava como um eco angustiante. Marcos engoliu em seco. A expressão de confiança que sempre carregou em seu rosto agora se desvanecia. Isso não pode estar acontecendo. Há um engano. Ele retrocedeu, dando alguns passos, como se tentasse escapar do destino que se aproximava. Olhava ao redor, e os olhares de seus colegas eram hora de raiva, hora de repulsa. Marcos, se você está metido em tudo isso, tem que falar agora. A CFO insistiu, a voz ressoando com um misto de autoridade e descrença. Jéssica sentiu seu coração acelerar. O que aconteceria agora? O que Marcos realmente sabia? Enquanto todos aguardavam a resposta, um estrondo súbito cortou o ar. A porta da sala foi aberta com força. Os olhos se viraram instantaneamente para o novo intruso. Era um homem alto, com um olhar intenso, segurando um celular em uma mão e uma pastinha na outra, que parecia transbordar documentos. "Precisamos ir agora!" ele gritou, a voz carregada de urgência. "Quem é você?" perguntou a CFO, olhando assustada. O ambiente se tornava mais tenso a cada segundo que passava. "Sou o investigador da CPI." A revelação causou murmúrios chocados. "Recebemos denúncias de que esta empresa está no cerne de um esquema de corrupção muito maior do que imaginávamos. E não são só os bônus que estão sendo manipulados." Ele se virou para Jéssica, o olhar penetrante. "Você sabe mais do que imagina." "Não saia daqui!" O sangue de Jéssica ferveu. O que ele queria dizer? O que ela tinha a ver com tudo isso? Mais perguntas rodopiavam em sua mente, e a conexão com o que o segurança disse e o que aquele novo homem estava afirmando parecia cada vez mais nebulosa. Os registros foram adulterados. A auditoria está completamente corrompida. Tudo isso está ligado a um esquema que envolve várias empresas e... Ele hesitou, medindo suas palavras. Muitos dos seus colegas de trabalho. Um grito cortou a sala. "Você está louco?" Pedro gritou, seu rosto pálido como um papel. "Isso é absurdo!" Ele olhou para Marcos, que também parecia atordoado. "Sei que isso é muito difícil de acreditar, mas precisamos de vocês para chegar ao fundo disso. Parte da sua equipe está sob investigação. E você, Jéssica, é um dos nomes do relatório", disse o investigador. O alvoroço cresceu como uma tempestade elétrica. Jéssica sentiu um nó na garganta. Como ela pode estar envolvida nisso? Eu não fiz nada."
Suas palavras saíram entrecortadas, seu coração disparado. É isso que todos pensam, mas a verdade é distorcida. Retrucou o investigador, aproximando-se dela. A única maneira de escapar dessa situação, Jéssica, é trabalhando junto a nós. Precisamos da sua análise. O olhar de Jéssica cruzou com os outros. Ela percebeu o que todos estavam pensando. E com isso, uma nova onda de terror a invadiu. A confiança que tinha começado a construir estava desmoronando, e as segundas intenções de quem estava na sala se tornavam palpáveis. Mas a verdade era que, a cada palavra que saía do investigador, mais ela se via emaranhada nessa teia obscura. Você precisa decidir agora, disse o investigador, os olhos fixos em Jéssica. Se houver quem a proteja, você tem que ser forte e escolher o lado certo. O silêncio tomou conta da sala novamente, como um prévia da tempestade que estava por vir. E foi nesse momento, quando Jéssica começou a processar tudo, que uma nova possibilidade se apresentou em sua mente. Poderia Marcos ser o grande traidor? E se ele tivesse planejado tudo isso para incriminá-la desde o início? Com a tensão no ar, o futuro deles todos parecia sombrio, e a pergunta que pairava era clara: até onde as pessoas que ela conhecia estavam dispostas a ir por poder e dinheiro? E quem de fato estava realmente por trás da corte? Um nervosismo palpável pairava no ar, e a sala estava em ebulição. O caos se espalhava e cada murmúrio de incredulidade reverberava como um eco angustiante. Marcos engoliu em seco. A expressão de confiança que sempre carregou em seu rosto agora se desvanecia. Isso não pode estar acontecendo. Há um engano. Ele retrocedeu, dando alguns passos, como se tentasse escapar do destino que se aproximava. Olhava ao redor, e os olhares de seus colegas eram hora de raiva, hora de repulsa. Marcos, se você está metido em tudo isso, tem que falar agora. A CFO insistiu, a voz ressoando com um misto de autoridade e descrença. Jéssica sentiu seu coração acelerar. O que aconteceria agora? O que Marcos realmente sabia? Enquanto todos aguardavam a resposta, um estrondo súbito cortou o ar. A porta da sala foi aberta com força. Os olhos se viraram instantaneamente para o novo intruso. Era um homem alto, com um olhar intenso, segurando um celular em uma mão e uma pastinha na outra, que parecia transbordar documentos. Precisamos ir agora, ele gritou, a voz carregada de urgência. Quem é você? Perguntou a CFO, olhando assustada. O ambiente se tornava mais tenso a cada segundo que passava. Sou investigador da CPI. A revelação causou murmúrios chocados. Recebemos denúncias de que esta empresa está no cerne de um esquema de corrupção muito maior do que imaginávamos. E não são só os bônus que estão sendo manipulados. Ele se virou para Jéssica, o olhar penetrante. Você sabe mais do que imagina. Não saia daqui. O sangue de Jéssica ferveu. O que ele queria dizer? O que ela tinha a ver com tudo isso? Mais perguntas rodopiavam em sua mente, e a conexão com o que o segurança disse e o que aquele novo homem estava afirmando parecia cada vez mais nebulosa. Os registros foram adulterados. A auditoria está completamente corrompida. Tudo isso está ligado a um esquema que envolve várias empresas e... Ele hesitou, medindo suas palavras. Muitos dos seus colegas de trabalho. Um grito cortou a sala. Você tá louco? Pedro gritou, seu rosto pálido como um papel. Isso é absurdo. Ele olhou para Marcos, que também parecia atordoado. Sei que isso é muito difícil de acreditar, mas precisamos de vocês para chegar ao fundo disso. Parte da sua equipe está sob investigação, e você, Jéssica, é um dos nomes do relatório, disse o investigador. O alvoroço cresceu como uma tempestade elétrica. Jéssica sentiu um nó na garganta. Como ela pode estar envolvida nisso? Eu não fiz nada. Suas palavras saíram entrecortadas. Seu coração disparado. É isso que todos pensam, mas a verdade é distorcida. Retrucou o investigador, aproximando-se dela.
A única maneira de escapar dessa situação, Jéssica, é trabalhando junto a nós. Precisamos da sua análise. O olhar de Jéssica cruzou com os outros. Ela percebeu o que todos estavam pensando. E com isso, uma nova onda de terror a invadiu. A confiança que tinha começado a construir estava desmoronando. E as segundas intenções de quem estava na sala se tornavam palpáveis. Mas a verdade era que, a cada palavra que saía do investigador, mais ela se via emaranhada nessa teia obscura. Você precisa decidir agora, disse o investigador, os olhos fixos em Jéssica. Se houver quem a proteja, você tem que ser forte e escolher o lado certo. O silêncio tomou conta da sala novamente, como uma prévia da tempestade que estava por vir. Foi nesse momento, quando Jéssica começou a processar tudo, que algo chocante aconteceu. A porta se abriu mais uma vez e uma figura conhecida entrou. Era sua mãe, a Gari, que sempre lutou para dar a ela um futuro melhor. A expressão no rosto dela era de desespero. Jéssica, ela gritou, o olhar fixando-se em sua filha. Você precisa ouvir. O choque paralisou Jéssica. O que sua mãe estava fazendo ali? O que ela sabia? Eu não sabia como te dizer. A mãe começou, a voz trêmula. Mas há coisas que você não conhece sobre mim. Coisas que têm a ver com essa empresa. As palavras dela pairaram no ar como uma repentina tempestade no mar calmo. Jéssica sentiu o chão sumir sob seus pés. O que sua mãe poderia esconder? Como isso estava ligado a tudo o que estava acontecendo? A sala, antes já em tumulto, explodiu em murmúrios. Você não pode confiar em ninguém, Jéssica. A verdade é mais sombria do que parece. O olhar da mãe era de aviso, e o mundo que até então fazia sentido começou a se desintegrar. Jéssica se viu no centro de uma tempestade de segredos, relações familiares e corruptelas. O que mais estava por trás daquela fachada? Qual era o verdadeiro jogo que estava acontecendo ali? Enquanto a sala se tornava um caos, Jéssica estava prestes a descobrir que o caminho que parecia certo estava repleto de traições e mentiras sobre as quais nunca imaginou. O futuro dela estava mais incerto do que nunca, e a única certeza era que a luta estava apenas começando. A sala estava em suspense. Jéssica olhava para sua mãe, a mulher que sempre a apoiou. Agora tão vulnerável. Havia algo em seu olhar, uma mistura de medo e urgência que fazia o estômago dela revirar. O que você está fazendo aqui? A pergunta escapuliu dos lábios de Jéssica, com uma voz trêmula, quase desesperada. Eu não podia ficar calada. A verdade precisava vir à tona. Respondeu sua mãe, com a voz firme. Mas você tem que entender, nem tudo é como parece. Marcos, ele está envolvido em tudo isso, mas não da forma que você pensa. As palavras dela pairavam no ar, na mesma velocidade que o caos ao redor se intensificava. Jéssica sentiu um gelo na espinha. O que você quer dizer? Jéssica estava nervosa. O olhar de sua mãe passou de preocupação a um semblante de determinação. Eu também fui enganada. Muito antes de você entrar nessa empresa. Marcos não é apenas um analista. Ele trabalha para alguém muito maior. E essa pessoa é... No momento em que sua mãe estava prestes a revelar a verdade, um estrondo irrompeu da entrada, interrompendo a declaração. Um grupo de homens de terno, todos com expressão feroz, entrou na sala, fechando a passagem. Polícia! Todos no chão! Eles gritaram, brandindo distintivos. A cena era caótica. Jéssica se sentiu como se tivesse sido lançada para dentro de um filme de ação, o coração pulsando aceleradamente. Todos vocês estão sob investigação. Marcos, que antes estava prestes a se defender, agora estava pálido. Isso é um engano. Ele não teve tempo de terminar. Uma autoridade enorme se aproximou. Marcos, você está preso por fraude e conluio com a contabilidade.
Vamos levá-lo para depor. O estômago de Jéssica apertou. Parecia que tudo estava acontecendo muito rápido. Senti o olhar da mãe em cima dela, cheio de preocupação, mas também havia uma urgência silenciosa. A verdade que estava prestes a ser revelada parecia mais perturbadora do que qualquer crime. Jéssica! A voz da mãe interrompeu seus pensamentos aterrorizados. Precisamos sair dessa sala agora. Com um puxão, ela começou a se afastar, mas o investigador da CPI se aproximou, bloqueando seu caminho. Desculpe, mas você não pode sair. Precisamos de todas as informações dos envolvidos. Antes que pudesse terminar, um grito irrompeu da sala ao lado. Era Pedro, em pânico. Ela está aqui. Vocês têm que ouvir. O olhar de Jéssica rapidamente se desviou para ele, seu rosto pálido e desesperado. A contadora. Ela tem tubo. Ela sabe de tudo. As palavras de Pedro atingiram Jéssica como uma seta. Estava tudo interligado de uma forma que ela nunca imaginou, entrelaçando-se como fios de uma grande teia. Sua mente explodia em perguntas. A contadora? O que ela sabe? Silêncio. Uma expressão de choque pairou na sala, enquanto todos se voltavam para o investigador da CPI, que parecia estar abrindo a porta de um armário cheio de segredos. Ele trocou olhares com seu colega e, sem hesitar, pegou a pasta de documentos que carregava. Enquanto isso, um sussurro se espalhou pela sala, inundando os rostos de choque e descrença. Precisamos vê-la agora, o investigador ordenou, fazendo sinal para que a equipe avançasse. As portas de saída pareciam muito longe, como se uma corrente invisível os mantivesse presos ali. Jéssica sentiu um nó se formar na garganta, enquanto pensava na contadora. O que mais ela estava escondendo? E naquele exato momento, antes que alguém pudesse responder, o ambiente ficou em penumbra. As luzes começaram a piscá-las violentamente, e em meio à confusão, um estrondo ensurdecedor fez todos se agacharem. O som veio de fora, de um carro de polícia que bateu no prédio, criando uma onda de caos ainda maior. Hoje não é um bom dia para essa empresa, o investigador murmurou, enquanto a sala se transformava em uma verdadeira zona de guerra. Jéssica estava em choque, o medo enraizado em seu ser. Algo grande estava acontecendo. Algo mais pesado do que qualquer uma de suas mentes poderia processar. E com tudo isso, a expressão da mãe de Jéssica começou a mudar, como se algo ou alguém estivesse atingindo em cheio a sua porta. Você precisa saber. A contadora é parte da família. Um novo estrondo, mais forte que o anterior, estava prestes a ser seguido por uma revelação devastadora. O peito de Jéssica ficou comprimido e dentro de si uma tempestade se formava. O que isso significava para ela? Para sua... Afinal, quem realmente são os verdadeiros traidores desta história? A sala estava em total desordem. Jéssica sentia o coração disparar, rosnando em seu peito como um tambor frenético. A revelação de sua mãe deixou tudo mais confuso. A contadora era parte da família? Que segredo era aquele? Se a verdade estava se revelando, então por que parecia tão distante? Os homens da polícia se espalharam, enquanto seus colegas trocavam glances nervosos. Jéssica percebeu que Marcos estava pálido, pálido como um papel. Ele parecia uma sombra, tentando encontrar uma saída, mas o tempo estava contra ele. Não pode ser verdade, ele repetia, mas já não soava convincente. Você não pode fugir da verdade, Marcos, gritou Pedro, sua voz tremendo de raiva e medo. O caos aumentava, e novamente foi interrompido por um grito que ecoou pelo corredor. Era a contadora, agora trazida à força. Seus olhos estavam arregalados, um misto de temor e desafio na expressão. Vocês não entendem. Não é o que parece. Ela começou, mas logo sufocou no clamor da sala.
Os policiais começaram a adornar os outros, um a um, levando alguns para fora, enquanto outros se afundavam em murmúrios de incredulidade. Jéssica! A voz da mãe a trouxe de volta ao momento. Precisamos nos afastar. O clima aqui é perigosíssimo. A urgência era palpável, e em um ímpeto, Jéssica agarrou a mão da mãe, tentando se afastar do caos. Mas algo dentro dela não deixava. A justiça precisava ser feita, e ela estava mais ligada a tudo isso do que imaginava. "Mãe, eu preciso saber", gritou. "Qual é a verdade? Se você não falar agora, pode ser tarde demais." Os olhos da mãe foram se apertando, e mesmo entre as confusões de gritos e sirenes, um vínculo silencioso surgiu. "Jéssica, eu nunca quis que você fosse puxada para esse mundo, mas a nossa família está mais envolvida do que gostaríamos. A contadora, ela pode ter um papel crucial." Nesse instante, o investigador voltou, mais decidido do que nunca. "Precisamos das suas declarações agora, ou podemos perder tudo. A situação está mais complicada do que pensávamos." Os homens da lei começaram a cercar Marcos, suas acusações implacáveis, mas Jéssica sentiu que sua batalha não era apenas contra a corrupção da empresa, mas também contra o passado que tinha que ser revelado. Ela olhou para sua mãe, buscando respostas em meio à bagunça. "Marcos não é o único que mente", a mãe disse, a voz decidida, irradiando a força que Jéssica admirava. "Tem algo muito maior em jogo e você precisa saber, porque sua vida vai mudar para sempre." Com isso, a contadora foi forçada a dar um passo à frente. "Eu tenho provas contra os verdadeiros chefes. Se me deixarem falar, tudo ficará claro, mas o tempo está se esgotando." Sua voz soava agora como um lamento, mas também como uma promessa. O caos na sala tornou-se nesse momento um silêncio concentrado e nervoso. Os olhares se fixaram nela, e a tensão parecia tão densa quanto arame farpado. Jéssica sentiu que este era o seu momento. Não apenas uma escolha, mas uma decisão sobre quem ela queria ser. E o que ela queria para a sua vida. "Então vamos descobrir a verdade agora. Vamos colocar todas as cartas na mesa", Jéssica exclamou, a voz firme, ressoando pelos corredores. E naquele instante, o mundo dela se equilibrou entre a esperança e o medo. Enquanto tudo se desenrolava, a confusão estava longe de terminar. A vida dela nunca seria a mesma, e ela precisava estar pronta para o que viria a seguir. E agora que você chegou até aqui, tem que fazer algo. Você precisa se inscrever no canal agora, para não perder nenhuma das próximas histórias exclusivas que vem por aí. Esmague o botão de like para alimentar o algoritmo e mostrar que você está com a gente. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre tudo isso. Eu quero ouvir tudo. E não espere nem mais um segundo para compartilhar esse vídeo com ao menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho incrível. Só os verdadeiros fãs sabem como apoiar nosso trabalho e fazer a diferença.